Hoje, ou melhor, ontem, na entrevista coletiva de apresentação do De La Cruz e também do Bruno Henrique, falando da renovação de contrato, após o Bruno Spindel e o Marcos Braz concederam entrevista que acabou se tornando o grande destaque do dia. E entre as respostas que eles deram, consta uma que eles falaram o seguinte: é que muitos jogadores não querem vir jogar no Flamengo porque tem medo de disputar posição com a Arrascaeta, com o De La Cruz, com o Gerson. Palavras do Bruno Spindel. Isso aí, para mim, essa foi diretaça para o Gustavo Scarpa. Eu não tenho informação sobre isso, é uma dedução. Por quê? O Flamengo sondou realmente o Scarpa, demonstrou interesse pelo Scarpa, conversou com ele. E aí, tá a fim de voltar para o Brasil? Ele, no princípio, não queria, preferia ficar na Europa, mas ele sentiu que não ia se criar na Europa e falou: vou voltar. Aí o Atlético Mineiro apareceu. Outro grande time, né? Imagina aí, você pode ter um time com o Zaratio, com o Scarpa, com o Hulk, com o Paulinho, é um grande time o Atlético. Porém, o Scarpa, ele chega no Atlético e ele é titular. Incontestável. Não há dúvida que o Scarpa vai ser titular. No Flamengo, ele seria titular incontestável? Não. Ele teria que disputar a posição. E no esquema de jogo do Tite, até com a possibilidade dele começar como reserva. Tem muito jogador que hoje tem um status de titular que tem que mostrar mais serviço, porque senão a concorrência será grande, pode perder a vaga no time do Tite. Então acho que esse recado aí foi direto para o Scarpa e também para outros jogadores que podem ter ficado pelo meio do caminho. Mas eles falaram que estão encontrando dificuldades, além das pedidas serem muito altas, porque o Flamengo hoje é sabidamente um time que tem uma situação financeira excelente, também por causa dessa situação. E eu não duvido nada. Agora, um cara que pensa assim, ele não se garante, né? Pode vir, pode brigar, pode ganhar a posição, mas prefere ir para um lugar onde vai ser titular absoluto. Perfeito, é um direito que todo mundo tem, fazer as suas escolhas. Mas eu achei curiosa essa declaração também do Braz e do Spindel. Inclusive, eles falaram, inclusive hoje um saiu fora. Será que é o Evander? Porque o Evander não foi citado como uma negociação oficial que o Flamengo está tentando. E no noticiário recente, o Evander tem aparecido bastante. Será que o Evander também pensou assim, eu vou para lá, sei não, vou ficar no banco, não vou jogar, melhor ficar por aqui no Portland. Será que foi isso? O certo é que o Flamengo está tentando contratar jogadores e irá contratar esses jogadores. A janela abriu agora, lá na Europa, dia 11 de janeiro. As negociações continuam envolvendo o Vinha e o Léo Ortiz, e o Flamengo vai trabalhar para ter esses dois jogadores. São prioridades. Pedidos do Tite, Léo Ortiz e Vinha, que são dois ótimos jogadores. O Flamengo trabalhará muito para ter esse jogador. Outra declaração, olha, o Spindel e o Braz hoje estavam afiados, hein? Dorival Júnior, que na coletiva de apresentação da seleção brasileira, perguntado, né, sobre a não renovação com o Flamengo, aquela coisa toda, disse que a ideia dele era que o time voltasse a treinar no dia 19 de dezembro. E ele foi chamado de mentiroso pelo Bruno Spindel.
falou que não. Falou que o Dorival deu o aval para que o time do Flamengo só se reapresentasse no dia 2 de janeiro. Na verdade, o Flamengo se reapresentou no dia 26 de dezembro, mas foi aquele me engana que eu gosto. Entre Natal e Ano Novo, os exames médicos, tira sangue, faz um negocinho aqui, outro ali. Na verdade, só começou a treinar para valer no dia 3, dia 4 de janeiro, e o Mundial de Clubes já estava ali logo no início de fevereiro, tinha a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, aquela coisa toda, e ele foi chamado de mentiroso. Uma coisa que me chama muita atenção nessa história do Dorival é a seguinte: eu, inclusive, já tinha falado sobre isso, já sabia há algum tempo, e a informação veio de uma pessoa da diretoria do Flamengo, que eu tenho contato, e esta pessoa me falou. Um dos motivos pelos quais o Dorival não renovou o contrato foi porque ele, junto com os jogadores, combinou que as férias seriam mais longas e que voltariam apenas no início de janeiro, mas aí chegaram a um acordo para voltar no dia 26 de dezembro. Isso foi combinado entre ele e os jogadores, foi o que essa fonte me falou. E que quando a diretoria ficou sabendo disso, ficou bastante irritada. Já existia uma dúvida em relação à performance do time que ganhou as competições, mas jogando num nível abaixo, e também a possibilidade dele ir para a seleção brasileira a qualquer momento, coisa que acabou se confirmando agora mais de um ano depois. Esses foram os motivos para que o Dorival não tivesse o contrato renovado. Já tinham me falado isso há bastante tempo. Mas o que me chama a atenção é porque só agora, depois de mais de um ano, o Flamengo se pronunciou sobre isso. Porque pegou muito mal para o Flamengo. O Flamengo, ele saiu como vilão dessa história, né? O Flamengo não renovou o contrato do Dorival, uma injustiça e outras coisas mais, né? Muita gente usou isso para colocar para fora, né, aquele sentimento para torcer contra o Flamengo. Não, tá vendo? Não vai ganhar nada porque sacaneou o Dorival, aquela coisa toda. Mas por que a diretoria não falou isso na época? Isso é que me chama a atenção. Na época, em janeiro, olha, não renovamos com o Dorival. Mas, pô, por que não renovou com o Dorival? Por isso e por isso. Esclarecia logo e já deixava tudo às limpas. O que aconteceu? O Dorival acabou saindo por cima dessa história. A torcida, é claro, e os jogadores, e ninguém queria que o Dorival saísse, porque ele tinha conquistado Copa do Brasil e Libertadores da América, mas a diretoria do Flamengo teve os seus motivos para não renovar, porque o Dorival ele não foi mandado embora. O Dorival não teve o contrato renovado. É algo que pode acontecer com qualquer profissional. Você tem um compromisso, quando esse vínculo se encerra, você negocia se vai renovar ou não. Existiu uma negociação para renovar, mas de repente o roteiro mudou. Me lembro de entrevistas do presidente Rodolfo Landim dizendo o seguinte: olha, o Dorival ele renova a hora que ele quiser, a gente quer continuar com o Dorival, mas aí as coisas mudaram e o Flamengo achou melhor não renovar com o Dorival. E essa história que já tinham me falado, e eu tinha conversado com vocês aqui nas minhas redes sociais sobre isso, que ele tinha participado com os jogadores desta situação de esticar as férias e voltar só depois, caiu muito mal para a diretoria do Flamengo e por isso, além da situação da seleção brasileira, eles preferiram não renovar. Mas é o que me chama a atenção. Por que não falaram na época? Um ano depois, críticas e mais críticas e mais críticas e mais críticas e mais críticas. E o Dorival, é claro, vendo a parte dele, acabou se beneficiando dessa história, porque houve uma comoção, né? Porra, o Dorival, aquela coisa toda. E aí ele falou, ele deu a versão dele, mas o Flamengo ficou calado. Por quê? Aí só falam agora. Estranho. Mas agora Dorival está na seleção brasileira, o Flamengo tem o Tite,
e vida que segue. Mas que é estranho, é estranho. Me chama a atenção também o termo usado pelo Bruno Spindel. Ele foi forte. Normalmente, uma pessoa, quando fica indignada, ela defende o seu ponto de vista com força, usando palavras fortes. E foi o que ele fez. Ele visivelmente perdeu a linha. Ele saiu do seu rumo normal. O Spindel sempre é aquele cara tranquilo, zen. O Braz é o cara que toma a frente, que é mais polêmico. O Spindel não. Ele ficou pé da vida. Então, isso me chamou a atenção. Por que não esclareceram isso antes, gente? Por que não falaram isso no início de 2023? Por que deixaram para falar somente no início de 2024? Realmente é uma história esquisita.